Então, quando o Elber conversou comigo umas semanas atrás sobre esse seminário, né, a gente discutiu algumas opções, né? E como eu estou dando nesse semestre o curso de modelagem numérica, eu uso muito esse conceito de modos normais da atmosfera, né, e por outros interesses também com o Elber, né, sobre análise de ondas de leste, etc., eu sugeri esse tema por causa de um software que está disponível hoje, que facilita muito a vida de quem queira olhar a Terra, o nosso planeta, né, de uma forma normal, né, através dos modos normais. Né. Então, deixa eu começar aqui fazendo um preâmbulo, que é o seguinte: por que eu curto esse assunto? Na verdade, desde a iniciação científica, que fazem quase 50 anos. Né? Naquela época, eu tinha um orientador lá no Instituto Oceanográfico que estava muito interessado na questão das marés barométricas. Né? Então, minha iniciação científica foi essencialmente focada na questão da análise da maré barométrica e tentar separar a componente da maré solar da maré lunar. E a maré lunar na atmosfera é um epsilon, um negócio mínimo, tá? Então requer análise estatística bastante sofisticada. Como iniciação científica foi bem divertido. E depois, na pós-graduação, quando eu entrei nesse tema do ajuste do campo da massa e do vento, aí tornou-se absolutamente natural olhar para a estrutura, o estado da atmosfera, sob a ótica dos chamados modos normais da atmosfera, que nada mais são do que ondas de gravidade, ondas de Rossby, ondas sonoras, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Voltando lá dos Estados Unidos, o Kautsky, que estava no INPE nessa época, ficou muito interessado nesse assunto, e o Bonatti. O Bonatti virou meu grande parceiro, né, nesse assunto. Até hoje a gente curte muito trabalhar nesse assunto dos modos normais. Né? O Bonatti num aspecto mais teórico, e com o Kautsky algumas coisas mais de aplicações de modos normais para entender alguns fenômenos da atmosfera, em particular a questão da variação diurna, o impacto da variação diurna da convecção aqui na América do Sul. Né? E isso foi muito bacana, essa parte com o Kautsky, porque eu tinha uma formação mais teórica, né? Então me ajudou muito nessa época a olhar com mais carinho para as questões observacionais. E de lá para cá, mergulhei firme nessa questão da variabilidade, entender os mecanismos da variabilidade climática, das interações entre a escala tempo, né, e clima, como é que um interfere com o outro. Né? E os modos normais são uma ferramenta extremamente potente, né, para entender esses processos. E acabei generalizando isso aí através da análise do acoplamento, né, entre componentes do sistema climático terrestre, inicialmente mais entre o oceano e a atmosfera, e mais recentemente, olhando mais também para essa questão da interação da estratosfera com a troposfera, né, e Sol também, a interação com a variabilidade solar. Né. E usando sempre essas técnicas de análise por modos normais, já entrando no regime não linear, né? A interação entre modos. Ou seja, dado que eu estou nisso há tanto tempo, há muitas décadas, deve ser divertido, né? Porque acho que se não fosse divertido, eu já teria mudado a página. Né? Então, só para lembrar, né, as escalas dos processos atmosféricos, né, que vão desde aqui da microescala, né, escala de segundos, né, aqui no canto esquerdo inferior, né, e vai subindo, até entrar na escala realmente planetária, né. E o grande problema é que muitas vezes a gente tenta analisar essas coisas como se fossem fenômenos distintos, né, que não interagem entre si, mas sim, interagem muito.
inclusive as ondas acústicas. Tem uma tese recente aqui no IAG, de um aluno orientado pelo Carlos Halpe, que mostra, por exemplo, que a interação de ondas acústicas de frequência mais baixa com ondas de gravidade podem influenciar fenômenos de mesoescala. Então, isso bate, inclusive, com algumas experiências práticas que se tem com modelos não hidrostáticos, né, e compressíveis, que têm ondas acústicas, ou seja, você não faz nenhum tipo de filtragem no modelo, e esses modelos que têm as ondas acústicas, de fato, dão resultados que demonstram claramente essa influência do fato de você permitir as ondas acústicas no modelo para prever coisas de mesoscala, ou seja, uma diferença aí de escala bem grande, né? E o fenômeno que junta essas escalas é exatamente essa interação não linear entre modos normais, né? Então isso é um negócio bacana. E olhando assim para uma perspectiva mais de clima, isso aqui é um slide baseado em coisas lá do Enver, que depois eu fui generalizando, incluí essa parte de ondas sonoras, né, do lado esquerdo aqui, porque eu comecei mais daqui, né, do ciclo diurno para cima, né. Ciclo diurno com sistemas de mesoscala, aí a interação com as ondas sinóticas, como é que se chega na MDO, um mecanismo de chegar na Madden-Julian, né, através de interação entre essas escalas. Aí, interações do ciclo sazonal com o ciclo anual, etc., MDO, e como é que você chega numa escala decadal, multi-decadal. Ou seja, tem coisas interessantes que dá para fazer isso. Oi, Bonatti. Bonatti está se divertindo também. O Bonatti é outro vidrado em modos normais, né? Viciado. Então, essa multiplicidade de escalas é que acho que é um negócio que você precisa ter alguma ferramenta por trás para estudar a interação entre escalas, né? Você veja, hoje está muito em moda falar nessa história do seamless prediction, né? Previsão sem costura, que algumas pessoas traduzem, né? Sem emendas, né? E por que sem emendas, né? Porque você não pode cortar esse diagrama num determinado ponto e só olhar uma determinada parte dele, porque o resto interage. É que nem o problema de aliasing, né, em modelos numéricos não lineares, né, em que a energia vai parar nas escalas que você não resolve. Mas essa energia que for parar nas escalas que não são resolvidas, elas aparecem na escala que é resolvida, em ondas bem mais longas, né? Então, você tem a não linearidade leva a esse problema, ou seja, a energia vai para um lado, ou seja, de ondas longas para mais curtas, mas também vai de onda curta para mais longa, né? Então, isso aqui realmente não dá para ser tratado de uma forma estanque, né? Cortar aqui, cortar ali, passar uma reta num lugar, no outro, e achar que as coisas vão funcionar, né? E a ferramenta modos normais, eu acho que é uma forma bem interessante de você entender esses mecanismos que estão acontecendo aí dentro do sistema atmosférico terrestre, né, para botar o dedo na ferida, né, quem interage com quem. Só que antes de entrar, já que isso aqui é uma aula, digamos, mais geral, para quem não está lá muito acostumado com os conceitos, né, é assim que eu tenho feito, inclusive no curso, até na pós-graduação. Fazia muito isso na graduação, mas hoje em dia eu ando fazendo isso na pós-graduação também. Tá? De dar um pouco de conceitos de modos normais tirados lá da física básica, ou seja, coisas que todo mundo, em princípio, deve saber, né? E esse exemplo aqui acho que é interessante, né? Do oscilador harmônico. Né? Você tem aqui uma molinha, um peso e tem uma frequência natural de batimento, né? De oscilação, que está relacionado com as propriedades da mola, né? Constante de elasticidade da mola. Né? Pêndulo também é outro. O período é função do braço, né? Do tamanho desse braço que conecta ao ponto fixo. Né? E você pode pensar em pêndulos mais complexos, né? Por exemplo, acoplar dois pêndulos com uma molinha, né? Ou acoplar um pêndulo com outro. Você tem N formas de você tornar o sistema mais complexo, né?
Então, da física, a gente sabe dessas coisas, né? E o que a gente sabe do ponto de vista, como é que você trata isso aí? O oscilador harmônico ele tem uma amplitude e tem uma fase, né? Amplitude, e aqui é a fase da onda, dependendo de onde está a crista e o cavalo. E como é que a gente representa isso matematicamente? Normalmente a gente representa através de um número complexo, né? Um A e elevado ao exponencial e elevado a I θ t. E você pode daí expandir, né? Pegar a parte real, a parte imaginária, e você vai ter cossenos e senos, tá? Então essa é digamos, o formalismo básico matemático, né? E obviamente se esse θ, por exemplo, for complexo, né, o θ pode ser complexo, a frequência pode ser complexa. E aí dá para estudar, por exemplo, mecanismos de instabilidade no escoamento, né? Ou seja, achar o θ é um negócio interessante, vai te dar um monte de informações sobre que tipo de solução você vai ter no seu modelo, né? Só para lembrar, onda tem um comprimento de onda, tem uma frequência e tem uma velocidade de fase que é dado pelo produto do comprimento de onda vezes a frequência. De uma forma mais geral, né, você tem aqui a frequência é o período dividido por 2π, o número de onda é o comprimento de onda dividido por 2π. Se o C é lambda sobre T, o C também vai ser ni, a frequência, dividido pelo K, pelo número de onda. Tá? E isso daqui são essas coisas básicas que a gente tem que ter na cabeça para entender o que vai ser feito aí para frente. Também é bom lembrar desse conceito, né, que você pode ter um grupo de ondas, você tem, na verdade, uma série de Fourier, né? Então você tem ondas de vários tamanhos, de vários comprimentos. E um processo interessantíssimo na atmosfera é saber se essa velocidade de propagação das ondas é a mesma para cada comprimento de onda ou se ela varia. Né? E isso tem implicações fundamentais no entendimento do que significa um pacote de ondas, um grupo de ondas. Né? E elas podem ser, por exemplo, não dispersivas, aí a propagação não muda de forma, tá certo? Que é uma coisa não é muito comum na atmosfera, só em alguns casos que isso acontece. O caso mais comum na atmosfera é você ter ondas dispersivas, né? Em que, à medida que uma configuração que é formada por uma somatória de várias ondas, se cada uma anda em velocidade diferente, tá certo? Elas podem, por exemplo, se separar no tempo. Então, com isso, você perde a forma original. E disso vem o conceito da velocidade de grupo, que mede exatamente a velocidade de propagação da energia associada a um pacote de ondas. Então, essas coisas, conceitos são básicos, e normalmente no curso normal eu acabo passando quase que uma aula falando sobre isso aqui para lembrar as pessoas, né? Principalmente esse conceito de velocidade de grupo, e outra é o conceito de velocidade de grupo quando você tem periodicidade, porque daí você não tem um espectro contínuo de ondas, né? Então, daí vem o conceito do reforço de ondas, né? Ou seja, medir de quanto em quanto tempo que dois cavados se sobrepõem, né? À medida que aquelas ondas se propagam. Então, isso aqui normalmente ocupa uma aula inteira, né? Até esse ponto aqui. Aí essa representação matemática, porque num espaço 3D, né, como que a gente vive, você tem que ter onda, o número de onda em x, em y, na vertical, e tem a frequência no tempo. Então você tem esses 4 parâmetros aqui. E no fundo você vai representar o estado, né, do sistema através de uma série de Fourier, transformada de Fourier, dependendo do tipo de domínio que você está trabalhando, que contém termos desse tipo, desde as ondas mais curtas até as ondas mais longas. Né? E normalmente a gente diz assim, bom, cada onda tem uma determinada frequência que é dada pela relação de dispersão. O que é essa relação de dispersão? Bom, justamente aí é que entra a parte da dinâmica do sistema. Se você tem um sistema linear, né, x seria a variável de estado. X pode ser, por exemplo, o vento, ou o vento, U, a componente U, o V, a temperatura, a pressão, ou seja, esse X pode ser multivariado.
Ou pode ser univariado, se você estiver trabalhando com uma corda, por exemplo, de um violão, tá certo? Né? Cada corda, né, é um sistema, então você poderia ter uma equação dessa para cada corda, né? O pêndulo, tá certo? Também é univariado. Mas no caso da atmosfera, você tem um estado mais complexo, então esse X é o vento, temperatura, pressão, etc. E se o L, se esse operador for linear, né, e com coeficientes constantes, tem uns teoreminhas interessantes que permitem você dizer isso aqui, que essa variável de estado, né, ela vai ser a somatória em todas essas ondas, né, Kx, Ly, Mz, mais Nt, porque este L vai te determinar uma relação, para ter solução não trivial a esse sistema, ou seja, para ter solução não nula, esse operador, a análise desse operador, vai te levar ao que a gente chama de relação de dispersão, que é muito importante. Veja, é uma relação entre tempo, que é a frequência, o número de onda em cada uma das direções. Então, se você vai aqui no próximo slide, ou seja, você tem uma relação entre a escala temporal e espacial. Isso é muito importante. Ou seja, dada uma escala espacial tridimensional, eu tenho uma relação, uma escala temporal determinada. Tá? Não é qualquer uma. Ou vice-versa. Se eu dou um fenômeno que tem uma determinada escala temporal, eu determino qual é a escala espacial. Isso aqui tem uma analogia tremenda com a história dos instrumentos musicais, né? Por exemplo, as cordas, né? Se não houvesse uma relação de dispersão, uma corda de um violão não ia ter uma nota, tá certo? Ia poder ter todas as notas. Isso não é verdade, porque a física leva a um operador L para a corda que vai ter uma relação de dispersão que vai dar uma relação entre a frequência e o comprimento de onda, tá? Que aquela corda permite. E, no fundo, essas coisas eu posso generalizar. Eu posso olhar para esse problema do ponto de vista da atmosfera e também do oceano. Tá? Ou seja, a atmosfera e o oceano não deixam de ser um instrumento musical, no sentido que tem várias frequências. E assim como... e a gente pode escutar, né? Dá para escutar, analisar o estado da atmosfera através de modos normais, eu vejo mais ou menos dessa forma, ou seja, é uma forma de ouvir música, né? É a música da nossa atmosfera. E os modos normais nada mais são do que ondas, né? Que vão ser representadas na forma de ondas. Né? E aqui, inclusive, você pode ter até interação, eu até mencionei no início, né? A interação entre ondas na atmosfera e ondas no oceano. Tá? E aí fica bem mais divertido a coisa. Dá origem, por exemplo, a um lenço. Né? Essas ondas, de uma forma bem geral, né? Essas ondas sonoras na atmosfera, elas são devidas à força de restauração, que toda onda tem que ter uma força de restauração, ou seja, se aplica uma perturbação e aparece uma força que faz com que a parcela retorne à posição original dela. Né? No caso das ondas sonoras, são ondas de compressão e rarefação, ou seja, é uma onda longitudinal. Né? A onda tem esse movimento de compressão e rarefação ao longo do sentido de propagação dela. Você tem também, na atmosfera e no oceano, ondas de gravidade, né? Que estão relacionadas... A força de restauração é o empuxo. Tá? Ou seja, na hora que você, por exemplo, aplica uma perturbação no fluido, ele abaixa, né, aqui nesse cavalo aqui, e isso faz com que haja uma força de restauração e a parcela começa a oscilar, e isso gera um movimento ondulatório e a onda se propaga no meio. E são coisas interessantes, né? Todas essas ondas vão dar origem não só à propagação, mas também pode haver interferência, né, entre uma onda e outra, pode ter refração, se você mudar as características do meio. Ou seja, tem um monte de coisa interessante que acontece na propagação de ondas, que se você olhar a imagem de satélite, você vai ver esse tipo de coisa. Por exemplo, imagine aqui a água, né? Mas
Tá cheio de exemplos em que você tem uma tempestade muito intensa, próxima de outra, formam-se arcos, que são ondas de gravidade, que emanam em função da perturbação associada a essa nuvem, esse sistema convectivo muito intenso, que libera muita energia, né? Faz o papel da pedrada que você jogou na água aqui nesses exemplos aqui de cima, né? E esses arcos, eventualmente, se interagem, e é frequente você vê a formação de novas células convectivas exatamente nesses pontos em que há o encontro aí dessas ondas, né? Tem outro exemplo de onda na vertical, né, de gravidade na vertical, que é muito bacana, que é você tem uma inversão térmica, né? E aí, se você olhar com bastante cuidado esse tipo de coisa, você vai perceber que essa parcela vai acabar... Se você desloca a parcela, que está aqui em cima para baixo, né, parece uma força de restauração que devolve ela para cima, e começa a oscilar. Isso dá origem ao quê? Em dinâmica, a gente aprende e percebe que a frequência de oscilação dessa parcela aqui é a chamada frequência de Brunt-Väisälä, que vai depender essencialmente da estabilidade, né, que tem aqui nessa região. Isso dá origem a coisas bacanas, né? Por exemplo, essas ondas associadas à topografia, né? Que às vezes tem amplitude bastante significativa e causa um bocado de estrago, né? Às vezes você tem ondas que são provocadas aqui pela topografia, que vão propagando para cima e vai aumentando a amplitude, né? Esse é o tipo de coisa que dá origem, por exemplo, à turbulência de céu claro, né? E os pilotos de avião ficam de olho, né? Porque não é nada agradável você passar nesse tipo de coisa. E nem sempre tem uma nuvenzinha lá para te dar um alô, né? Ó, tô aqui, né? Tá certo? E aí a coisa pode ser grave, né? Se você olha para mapas, essas reanálises, por exemplo, aqui você tem a América do Sul, aqui você tem a África, né? E olha para estruturas de convecção, tá? E você percebe claramente estruturas no campo do vento, que tem a convecção, tem vento para um lado aqui, para o outro lado ali, e essas estruturas normalmente se propagam ao longo do Equador, em geral para leste, tá? E essa aqui é a chamada onda de Kelvin, que a gente vai voltar daqui a pouco, ver como é que você determina. Isso aqui é um modo normal da atmosfera, ou seja, a onda de Kelvin a gente observa, tá? E isso aí, matematicamente, a gente pode chegar na estrutura dela, na relação de dispersão que dá origem a essa onda, e as coisas funcionam direitinho, né? Por incrível que pareça. Mas tem outros tipos de onda, né, na atmosfera. Tem um muito bacana, que foi esse cara aqui que destrinchou a matemática da onda. Ela já era conhecida, mas não com a profundidade que o Rossby colocou nesse assunto, né? E isso aqui é um mapa do Rossby, feito por ele em 1940. Aliás, no Natal de 1940. Tá assim? E já tinha ali uma rede de radiosondagem nessa época, até razoável, lá na América do Norte, né? Não sei se dá para ver aí, mas aqui está a América do Norte, a América Central e a pontinha da América do Sul aqui embaixo, né? Então o Rossby ficou fascinado com essas ondas e acabou definindo a relação de dispersão dessas ondas, é o chamado modelo barotrópico não divergente. Virou até capa do Times, tá? Aquela revista americana, né? Na época, né? Porque foi um grande lance que melhorou muito a qualidade das previsões na época, né? Ou seja, um fenômeno, uma aproximação tremenda que ele teve que fazer, e mesmo aquela aproximação tremenda era algo que tinha uma aplicabilidade bem razoável, né? Esse aqui eu pus, esse negócio aqui. Olha só o que é a música da atmosfera. Onda de Rossby, né? Tá? Isso aqui é um negócio fantástico, né? A gente está até ouvindo a música, né? Porque tem ondas de Rossby de diferentes frequências, né? Então, é uma melodia, tá certo? Quando você olha para a atmosfera, no fundo é uma fantástica melodia. Basta você olhar para ela com os óculos que permite ver os modos normais, né? E a força de restauração na onda de Rossby está associada à variação meridional da força de Coriolis. Se você tira o chamado efeito beta, desaparece a onda de Rossby.
Você fica só com o movimento geostrófico puro, estacionário. Mas você põe a variação do Coriolis, aí surgem essas ondas, bonitas ondas de Rossby, com aquela música simpática do slide anterior. Né? E a gente vê isso, né, na atmosfera, tá certo? Como a gente já viu naquele filmezinho, né? E aparecem essas ondas de Rossby propagando aqui na região equatorial, inclusive. Porque o Rossby achava que a onda de Rossby só existia nas altitudes mais altas, que ele trabalhava nos extratrópicos, né? E demorou um bocado. Você vê, o Rossby fez essas coisas no final dos anos 30, e a estrutura de ondas tropicais é uma coisa do Matsuno 1966. Tá? Ou seja, olha o tempão que passou entre o Rossby e o Matsuno, mostrar que, apesar do F ser zero no Equador, você tem ondas quase geostróficas na região equatorial. Só um parênteses, o Matsuno achou outros tipos de onda, e a tese de doutorado do Kautsky, para quem não sabe, foi a determinação dessas ondas do Matsuno na região equatorial na estratosfera. E aparecem os outros animais híbridos, né? Aparecem essas ondas mistas de Rossby gravidade, tá? Que é uma peculiaridade da região equatorial, elas são confinadas na região equatorial. A região equatorial, sobre esse aspecto, é mais rica do que as latitudes mais altas. Né? Eu acho mais divertido. Tem umas ondas diferentes, né? E que são intrigantes. Tá? Inclusive, adiantando alguma coisa que eu vou falar lá na frente, essas ondas na região equatorial, elas mais frequentemente estão acopladas à convecção. Ou seja, a convecção e a onda em si, elas ficam intimamente amarradas. Tá? Então é um troço bacana, essa parte de dinâmica tropical, por causa, essencialmente, desse processo de acoplamento das ondas. Né? Então as ondas de Kelvin aqui propagam aqui ao longo do Equador, e as ondas de mistas também propagam. Resumindo, né, as forças de restauração é um negócio importantíssimo, inclusive se você quer estudar, por exemplo, os mecanismos de instabilidade. Eu, quando dou aula de instabilidade baroclínica, instabilidade barotrópica, eu parto deste conceito, tá, da força de restauração. Eu quero saber se a força de restauração leva à estabilidade, e ela vai levar à estabilidade se eu jogar a parcela nesse sentido aqui, no meu dedo, tá? Se a força de restauração for no sentido oposto ao deslocamento, eu tenho estabilidade. Se eu aplico uma perturbação nesse sentido, e a força de restauração surge no mesmo sentido, aí eu tenho estabilidade. Tá? Então, quando eu dou instabilidade barotrópica e baroclínica, eu trato o problema do ponto de vista de identificar a direção da força de restauração em função do sentido do deslocamento que eu aplico na parcela. Depois você vai para os métodos mais clássicos, que, no fundo, passam por determinação de modos normais num ambiente, no meio mais complexo. Né? O barotrópico com cisalhamento na horizontal e o baroclínico com cisalhamento na vertical. Mas eu acho que, para os alunos, é frequentemente mais intuitivo, mais físico, se eu olho para esse problema da instabilidade do ponto de vista da força de restauração. Então, isso eu acho que é um troço bem importante. Em função de como esses estudos começaram, lá na própria época do Rossby, né, pensava no mecanismo de excitação dessas ondas planetárias como sendo basicamente forçado pela topografia, ou seja, tem o vento, tem uma topografia, e isso aplica uma perturbação no escoamento que vai dar origem às ondas, né? Ondas de Rossby, ondas de gravidade, etc. Mas não, como eu já disse, tem liberação de calor latente, que funciona como uma bomba, uma tremenda fonte de energia que perturba a atmosfera. Então você pode ter ondas, modos normais, que vão ser produzidos por convecção, por liberação de calor latente
a mudança de fase do vapor d'água. Isso é um troço muito bacana. Como eu disse, quando a gente começa a analisar a música da atmosfera sob a ótica dos modos normais, a gente vai perceber que esses modos normais são profundamente afetados pela liberação de calor latente. Agora vamos entrar numa coisa um pouco mais dolorosa. Como você determina esses modos normais, né, da atmosfera? Primeira coisa, você tem que trabalhar com o método de perturbação. Isso normalmente também dá uma aula inteira, tá? Trabalhar com o método da perturbação. Aqui vai ficar condensado em 1 minuto. Então, menos de 1 minuto. Então, você tem algumas hipóteses, né? Certamente, uma importantíssima é que o estado básico, ou seja, o estado de referência, ele tem que ser solução das suas equações. E as suas equações dependem das hipóteses que você fizer. Se o fluido é profundo, se é raso, né? Se você está num plano, se tem rotação, se não tem rotação, se o corolis varia com a latitude ou não, etc. A hipótese 2 é que te leva à linearização do problema. Tá? Porque modo normal é essencialmente uma dinâmica linear. Tá? Depois, nós vamos ver o que acontece na hora que entra no regime não linear. A hipótese da linearidade é essa daqui, é que as perturbações são pequenas. Tá? E aí, se você tem produtos de perturbação, por exemplo, um termo de advecção, você tem produto de coisas pequenas. Ponto 1 vezes ponto 1 é ponto 0,1. Né? Então, é muito menor. E aí, você o que faz? Joga fora. Com isso, você simplifica tremendamente a estrutura das equações, porque você elimina, essencialmente, todos os processos de interação. E fica linear. Eu, nesses últimos anos, eu acabei... quando eu dou aula sobre esse assunto, normalmente eu parto desse modelinho. Tá? Isso aqui sai do Houghton, do livro do Houghton de Numerical Weather Prediction. Mas tem vários outros. Então você pega ali a conservação de momento, zonal, vertical, pega o caso mais simples. 2D. Tá? Conservação de energia, e é adiabático. Conservação de massa, né? E aqui o volume específico é 1 sobre a densidade. E o gama é Cp sobre Cv. Calor específico, pressão constante e volume constante. Bom, isso aqui é não linear, porque tem os termos de advecção. Se quebrar isso aqui, vai ter U, du, dx, W, U, dz e assim por diante. Aí se lineariza, tá? Esse conjunto de equações. Se você linearizar em cima de um constante, esse caso aqui, veja, não tem corolis e o barra é constante. Tá? Então tem um estado, e o estado básico também é hidrostático, o estado básico. As perturbações, por enquanto, não. Tá? Ou seja, eu tenho aceleração vertical. Isso aqui é não hidrostático. E pode ter onda sonora, porque dα dt não é zero. Para tirar a onda sonora, eu tenho que eliminar a compressibilidade do fluido. Né? Se eu faço isso, eu obtenho isso daqui. Também, isso aqui, sobretudo curso de graduação, você tem que fazer passo a passo, né? Senão vira um mistério. E o Houghton tem um negócio que eu acho muito bacana, ele coloca esse ΔI, que é 0 ou 1, nesses termos aqui, né? Põe aqui e põe aqui na equação da continuidade. No ΔI, aqui nesse termo, se o ΔI for 0, essencialmente o que você está dizendo é que as perturbações de pressão são hidrostáticas. E aqui, se o ΔI for 0, é incompressível. dα dt é 0. E aí, a gente vai determinar os modos normais desse trem aqui e manter esse ΔI e o ΔI ao longo de toda a derivação. E é muito bacana, porque daí na hora que a gente vai chegar lá no final, que é a relação de dispersão, vai aparecer um monte de ΔI e ΔI lá dentro.
E aí você pode fazer umas brincadeiras. Ah, e se fosse hidrostático, mas fosse compressível? Né? E se fosse compressível, aliás, se fosse incompressível, mas fosse não hidrostático, e assim por diante, né? Dá para fazer várias combinações. E é um troço divertido. Então, voltando agora àquela história da representação das ondas, tridimensional, né? O Rautier usa uma notação esdrúxula. Isso aqui, aliás, é uma encheção, porque o aluno, quando vê essa representação mais comum aqui, Kx, K para o número de onda zonal, né? N para o número de onda vertical, às vezes é N. E aí entra lá no Rautier e o K vira Mi. E o K, que normalmente é o número de onda zonal, para o Rautier é o número de onda vertical. Essas coisas embananam muito a cabeça de aluno quando vê isso pela primeira vez, né? Mas você tem que ficar sempre chamando a atenção. Então, você supõe que a solução seja na forma de séries de Fourier e pega um termo específico da série, um determinado número de onda zonal, um número de onda vertical, e aqui tem a frequência, né? Em classe, eu normalmente, esse ano, como eu tive que fazer tudo por internet, né? Eu fiz um monte de slides desse tipo. Acho que o Bonatti deve lembrar dos petroglifos, né? Aliás, vários outros alunos, pessoas que tiveram aula comigo, devem lembrar de eu fazer essas coisas na lousa, né? Agora eu fiz isso aqui, ó. E no saquinho de plástico. É verdade, Bonatti. Eu usava saquinho de plástico para fazer essas transparências, né? Agora eu faço no papel e tiro uma foto, viu, Bonatti? E achei a minha letra... eu tomei cuidado, tá melhor, não tá, Bonatti? Tá bem melhor. Tá bem melhor. Dá para ler tranquilo. Para quem não conhece... Você usou o Photoshop na sua transparência. Para quem não conhece essa história, o Bonatti era o tradutor dos petroglifos, né, Bonatti? Teve um relatório imenso lá que eu tive que traduzir muito. Mas hoje em dia, a minha letra está pior, é só aqui que eu tomo cuidado, viu, Bonatti? E aí você obtém, né, esse conjunto de equações, vamos ter 4 equações, a 4 incógnitas, e veja só, você saiu de um sistema, aqui em cima, de equações de derivadas parciais. Equações de derivadas parciais. E através desta hipótese, tá certo, de onda, o que você chegou? Um sistema algébrico de 4 equações a 4 incógnitas, ou seja, bem mais fácil de resolver, né? Só que esse sistema é homogêneo, tá? Ou seja, igual a zero. Então tem uma solução trivial. Se eu disser que as amplitudes do vento, da pressão, da velocidade vertical, do volume, as perturbações do volume específico são todas nulas, tá certo? Ou seja, se as letras maiúsculas aqui forem nulas, é solução. Mas ninguém tem interesse, né, pela solução trivial, tá? Não tem movimento, não tem nada, né? Então não serve para nada. Como é que eu posso ter uma solução não trivial, não nula, nesse sisteminha de 4x4? Só se, né, o determinante dessa matriz for nulo. Tá? Então, em forma matricial, eu tenho isso daqui. Se o determinante desse trem aqui for nulo, aí eu posso ter solução não trivial. E aí eu vou ter os modos normais. E veja que ao longo dessa diagonal aqui aparece o Ni. Então, esse determinante ele vai ser de ordem 4. Tá? Vai ter 4 ondas. Para cada número de onda zonal, para cada número de onda vertical. Tá? Vai dar isso aqui, ó. Você calcular aquele determinante. E olha os deltas que aparecem por aqui, né? Então, como é uma relação de... tem a unir a quarta ordem, né? Como eu disse, tem 4 raízes. E agora eu posso fazer um monte de brincadeira. E é isso que o Rautier faz no contexto de filtragem, para ver o que você precisa fazer para se livrar de ondas sonoras. Porque, sobretudo naquela época que o Rautier fez o livro,
Você fugia de onda sonora em modelo que nem o diabo foge da cruz, porque ela é rápida, né? Então isso exigia numericamente um ΔT muito pequeno. Então você fazia o que podia, o que não podia para se livrar de ondas sonoras nos modelos daquela época, né? E hoje a gente quer elas lá dentro, né, do modelo. Você vê como as coisas mudam, né? Os hábitos mudam no tempo, né? Aí, repetindo ali aquela equação da relação de dispersão, você tem 4 modos de oscilação que representam 2 ondas sonoras, uma em direções opostas, né? E 2 ondas de gravidade também, que vão se propagar em direção opostas. Tá? E se você pegar esse modelinho do Rauschen, colocar o Coriolis, se você simplesmente colocar o Coriolis, você já vai ter um quinto tipo um quinto modo, tá? Que neste caso específico é um modo geostrófico estacionário. Se você fizer mais uma adição, colocar o Coriolis variando na latitude, ou seja, ter o efeito beta, aí aparece a onda de Rossby. Tá? E aparece a onda de Rossby com divergência, porque o Rossby ele pegou aquele conjunto original de equações e fez N aproximações e deixou não divergente. E foi o Rossby, então, ele determinou a relação de dispersão de Rossby, aquela clássica, em cima de um modelo barotrópico não divergente. Mas, se você pegar esse sisteminha aqui do Rauschen, tá, e adicionar o Coriolis e o efeito beta, você fica com o sisteminha completo. No meu curso eu tenho feito isso, né, com todos os detalhes. Eu acho muito bacana. E acho a relação de dispersão no plano beta de latitudes médias. Depois eu faço o plano beta equatorial. Tá? Eu acho que é mais fácil para o aluno entender se eu inicio com o plano beta de latitudes médias e só depois eu vou para o equatorial. A solução no equatorial é bem mais complexa. E na esfera também. Outro ponto importante. Isso aqui é um problema de alto valor, alto vetor. Tá? Isso aqui, ó. Esse problema aqui, 2,5. Então, eu vou determinar os autovalores através da solução da equação da relação de dispersão. Para cada valor de Ni, da frequência, né, eu tenho um autovetor associado, ou seja, uma estrutura de vento na horizontal, na vertical, a perturbação da pressão e a perturbação da densidade, tá certo? Associada àquele Ni, àquela frequência. Ou seja, não é arbitrário. Não posso ter um vento na horizontal, um vento na vertical, com uma perturbação de pressão e uma perturbação de temperatura ou densidade qualquer. Existe uma relação entre eles. Né? Relação de fase ou relação de amplitude, em função do número de onda na horizontal e na vertical, nesse modelinho do Rauschen. Então, é um troço importantíssimo isso aí, de lembrar que você tem a cada alto valor, ou seja, cada frequência, eu tenho uma estrutura espacial desse modo normal, né, nessa atmosfera do Rauschen. Agora, tudo isso aqui no Rauschen funcionou, por quê? Porque você supôs que a atmosfera tem estabilidade constante, na vertical, e supôs que o campo do vento é constante. Se você sair dessas hipóteses, a coisa já não funciona tão bem. Dá para fazer analiticamente em alguns casos, em outros casos só numericamente. E aí entra, por que eu dou esse assunto no curso de modelagem? Porque você está fazendo numericamente. E eu quero ter certeza de que o meu modelo, com a discretização que eu fizer a esse modelo, ele vai ter os modos normais analíticos, ou seja, os modos reais de uma atmosfera que não foi discretizada. E aí você começa a coçar a cabeça. E essa é parte da razão que eu já perdi um bocado de cabelo. Né? Porque quando você faz essa discretização, normalmente aparecem modos que não têm nada a ver com a realidade, chamados modos computacionais.
E a gente tem que conviver com isso, tá? Isso causa um estresse danado, e aí, ó, né, acaba acontecendo essas coisas. Como é que eu faço para determinar modos normais numa atmosfera mais realista, né, para estudos de dinâmica de escala planetária? Eu vou simplificar também, tá, aqui para frente, porque senão a gente leva dias, aulas, várias aulas. Qual que é o processo? Primeiro, eu tenho aqui, vou partir de um determinado conjunto de equações. Por exemplo, as equações primitivas. Ou seja, é hidrostático. E está em coordenada de pressão. Em coordenada de pressão, a continuidade fica bonitinha, né? Tem um zero aqui que ficou meio deslocado aqui sem querer. E aqui a termodinâmica, e inicialmente eu ponho um termo forçante, ou seja, um termo diabático. Aí linearizo, já está linearizado, tá? Já eliminei todos os termos não lineares aqui. Tenho 4 equações, através de uma pequena manipulação, reduzo isso aqui para 3 equações, 3 incógnitas. E aí eu tenho uma hipótese de trabalho, que eu vou ver se funciona. E vai funcionar, obviamente. A hipótese, veja o seguinte, esse U é função de x, y, p e t. Certo? Eu vou fazer a hipótese de que esse U de x, y, p e t, ele é separável na horizontal e na vertical. E vou ver se isso funciona. E em que condições funciona. É típico de física matemática, problemas que envolvem várias dimensões, você buscar soluções que são separáveis. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Né? Aqui vai ser, por causa dessa linearização que a gente fez no início. Então eu separo numa parte que depende só da horizontal e uma parte que depende só da vertical. Ok? Então, aí fazendo essa hipótese de separação, aplicando aquela hipótese nas equações primitivas já reduzidas para 3 equações, 3 incógnitas, eu obtenho uma parte que está aqui entre parênteses, que é só função de x, y, t, e esse tal do g aqui só depende da pressão. Mesma coisa na equação para o momento meridional e mesma coisa para a termodinâmica. Tá? Aí eu pus a diabático aqui para simplificar a vida. Isso daqui, essa equação, vai me levar a esta outra aqui. E veja só que coisa interessante. Para que isso aqui seja verdadeiro. Eu vou usar, na verdade, essa terceira equação que está aqui embaixo. Do lado esquerdo dessa equação, tudo depende de x, y e t. Então, eu tenho ΔΦ, ΔT, aqui tenho divergência. Tá? E do lado de cá, isso aqui só depende de P. Espera aí, como é que um trem que só depende de x, y, t, pode ser igual a um outro trem que só depende de P? O único jeito é se isso for igual a uma constante. Isso aqui é a chamada constante de separação. E meio mágico, a gente chama essa constante de separação de C ao quadrado. Esse C ao quadrado, a gente costuma dizer que ele é, já que é uma constante, eu posso dizer que é G vezes alguma coisa, certo? E chamo de H maiúsculo. Né? Isso aqui vai ser uma constante. Se isso aqui acontece, então a parte horizontal vai ser governada por um conjunto de equações que é esse daqui. Isso aqui nada mais é do que a chamada equações da água rasa, que governam os movimentos de um fluido incompressível. Tá? Hidrostático e incompressível. Incompressível. Até os cachorros estão achando esquisito isso, né? Por quê? Por que estão achando esquisito? Porque eu parti das equações primitivas, onde eu tenho um modelo que é compressível, tá? Não hidrostático, tudo bem, mas ele é compressível. E a parte horizontal é um conjunto de equações que descreve um fluido homogêneo e incompressível. Tá? E a atmosfera também não é homogênea. E a parte vertical é governada por esta equação aqui à direita, que é chamada equação da estrutura vertical. Para aqueles que conhecem mais matemática,
Isso aqui é o chamado um problema de Sturm e Liouville, que você tem condições de fronteira associadas. Essas condições de fronteira você pode também devagar um bocado. Normalmente eu deixo uns exercícios divertidos para os alunos mudar a condição de fronteira aqui embaixo, para ver qual que é o impacto na determinação da estrutura dos modos normais na vertical. Porque essa equação dá isso para você. Te dá a estrutura dos modos normais na vertical. E essa daqui vai dar a estrutura dos modos normais na horizontal para cada modo vertical. Veja que o C, que é a constante de separação, apareceu aqui. E o C está aqui também. Esse C se determina através da solução desta equação da estrutura vertical. Porque, veja só, de novo, eu olho para essa equação e vejo uma solução imediata, G igual a zero. Ou seja, não tem estrutura na vertical. Né? Peraí, mas isso não... Será que o sistema não admite outros tipos de solução? Né? Porque tem derivadas, né, etc. Se não fosse um sistema, fosse um outro tipo de sistema, talvez só tivesse a solução G igual a zero. Mas não é assim. Então, isso aqui é um problema de Sturm e Liouville, que tem um monte de teoremas da matemática que me ajudam muito em saber o que vai acontecer. Dá para resolver. Se você fizer a hipótese de que o sigma é constante, por incrível que pareça, as soluções são senos e cossenos. Na verdade, só cosseno. E tem essa estrutura. Tem uma solução que é constante na vertical, que é o modo barotrópico, ou seja, não tem estrutura vertical. E você tem aqui um primeiro baroclínico, que tem um zero, troca de sinal, então é como se eu tivesse uma baixa pressão aqui em cima, uma alta pressão uma alta pressão lá em cima, desculpe, uma alta pressão aqui embaixo e uma baixa pressão lá em cima, mas como esse trem aqui, essa solução, é uma autofunção, equivalente a um autovetor, só que aqui é função, né? É determinada a menos uma constante multiplicativa. Então podia ser o contrário disso aqui, não ia mudar nada. Aí o segundo modo, o terceiro modo, vai ficando cada vez com estrutura vertical mais complexa, né? E esses aqui têm estrutura baroclínica. Né? O primeiro é barotrópico, os outros são todos baroclínicos. Então, quando eu volto aqui para essa equação, eu vou ter um C aqui, se você disser que não tem fluxo de massa embaixo e em cima, na atmosfera, esse primeiro modo ele vai ser não divergente, tá? Porque o C vai ser infinito, o primeiro C, né, dessa solução vai ser infinito, e aí, para ser infinito nessa equação aqui, o único jeito dessa equação valer é se a divergência for identicamente nula, ou seja, um escoamento não divergente. Tá? Então, nessa situação, estaria infinito. Se eu colocar aqui, não é vamos supor que eu dê como condição de fronteira que ômega, o fluxo de massa é zero lá em cima, mas aqui embaixo o W, a velocidade vertical e geométrica, dz, dt, é zero aqui na fronteira de baixo, do primeiro nível de pressão. Aí, nesse caso, o C fica finito, 310 metros por segundo, mais ou menos. Tá? E aí, esse negócio não é exatamente constante, mas é praticamente constante. Então, continua sendo barotrópico. E aí, os outros modos variam muito pouco. Então, isso aqui é um troço bacana. Só que, eu tive que supor uma atmosfera com estabilidade constante. E eu tenho uma tropopausa ali em cima, tá certo? Baita inversão térmica. Aí, o jeito de você calcular esses modos verticais é fazendo a resolução numérica, tá? E tem esse paper. Tem outros anteriores, tem o Tokioka antes, mas o Tokioka não aborda exatamente sobre essa ótica dos modos normais. Né? O Kazahara e Puri é o que é mais citado nessa linha aqui, como sendo um paper de referência para a determinação dos modos verticais no modelo numérico. E esse ele fez em coordenadas sigma. Né? Então, ele pegou as equações primitivas em coordenadas sigma, você vê que parece muito com aquelas que a gente estava trabalhando, discretiza na vertical, né? E naquela época, começo dos anos 80, fez só com 9 níveis na vertical. Tá? Mas você pode pôr um número qualquer de níveis. Então, você discretiza o negócio e acha um problema de alto valor, alto vetor algébrico, tá? Na vertical, que você discretizou. Então, você vai ter 9 modos na vertical se tiver 9 níveis. E dá isso daqui. Tá?
Então, o primeiro modo é o chamado modo barotrópico, né? O primeiro baroclínico, o segundo baroclínico e assim por diante. Tá? O problema desse artigo é que naquela época você não tinha computador suficientemente veloz, né, memória, etc. E demorou um tempo até a gente ser capaz de colocar um número grande de níveis. E há uns tempos atrás saiu um paper da Nedjelika Zagar, que na época estava lá na Eslovênia, hoje ela está na Alemanha, acho que em Hamburgo, se não me engano. Teve aí no CPTEC, né, Bonatti, uns anos atrás, deu um seminário sobre esse software, o Modes, que é um troço muito bacana, porque eu e o Bonatti, a gente tinha feito isso lá nos anos 80, né? Nós tínhamos esse negócio, repetimos, implementamos toda a história do Casahari Pool, né, Bonatti? Isso. Nos divertimos. Ainda está lá, eu tenho lá ainda. Você ainda tem isso lá? Puxa vida. Eu tenho como um modelo 3D, né? Com modelo 3D. E tenho os programas que fazem decomposição dos dados também. E está em Fortran de 1500 e quanto? Meu Deus. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Foi o Fortran que veio com as caravelas. As caravelas. E aí nós estávamos justamente preocupados com isso, porque esse Fortran mais antigo tem limitações para paralelismo, etc., né? E a Nedjelika colocou tudo isso num Fortran moderno, né? E então, as tantas, resolvi passar a usar esse software dela, né? E ela tem, esse caso aqui, por exemplo, ele tem 91 níveis, né? Na vertical. E aí você percebe que parece com aqueles lá, mas olha como muda, né? Começa aqui em cima. Esses são os modos mais barotrópicos, né? Inclusive, esses aqui, os primeiros modos, eles são praticamente barotrópicos na troposfera, mas eles têm estrutura complexa na estratosfera. Percebe aqui? Aí começa a ter estrutura baroclínica na troposfera e diminui a estrutura lá em cima. Tá? Olha aí. Quando você pega nos modos mais altos, eles têm estrutura aqui na camada limite só. E uma das coisas interessantes, eu tenho um pós-doc, o Breno, que está trabalhando com esse tipo de coisa. Na verdade, o Breno está trabalhando na parte não linear de interação entre esses primeiros modos aqui, tá? E estes modos aqui, que são baroclínicos na troposfera. E é um troço bacanérrimo. Deu origem a um paper que a gente acabou de ser aceito, de interação da QBO, que é um fenômeno estratosférico, com a MGO. Tá? Muito bacana. Então, sumário, né? Você tem aqui teu modelo, equações primitivas, você tem os modos verticais, e aí entra um teoreminha muito bacana do Sturm-Liouville, que garante que as autofunções associadas formam um conjunto completo. O que isso significa? Significa que você pode pegar um estado qualquer da atmosfera e representar como uma série destas autofunções da equação da estrutura vertical, que é isso daqui, ó. Tá? Então, o U, depois que você pode decompor, né, o estado da atmosfera, U, X, Y, PT, em modos verticais. Então, eu vou ter um M, M é a ordem do modo vertical, VM, FM e o termo diabático. Né? E a parte horizontal, que é esse UM, X, Y, T, etc., é governado pela equação da água rasa, com altura equivalente proporcional ao C2. C2 é GH, né? Então vai ser um GHM. Então tem diferentes alturas, uma para cada modo vertical. O H maior corresponde ao modo barotrópico. Tá? E aí como é que você faz? Para achar os modos normais na horizontal. Porque por enquanto eu só achei a estrutura dos modos verticais, dos modos normais na vertical, que é dado pela solução da equação da estrutura vertical. Agora eu tenho que determinar a solução da equação da estrutura horizontal, que é a água rasa. Vamos simplificar um pouco a vida e vamos fazer isso no plano beta equatorial. Podia fazer na esfera. Tá? Quem fez na esfera foi esse cara aqui, o Long Higgins. Bonatti, achei uma foto dele. Tá? Estava curioso para ver como é que era a cara. Até hoje eu nunca tinha visto a cara do Long Higgins. Tá? Mas o primeiro cara que fez isso é bem mais velho. É o Laplace. E olha a data. Tá?
no início do cálculo. Ele já tinha feito a parte ele estudava isso no contexto de marés, né? Esse troço é muito bacana. O Laplace já tinha delineado todas essas coisas dos modos normais. Ele já tinha visto o problema da maré como um problema de eventualmente está excitando modos normais da atmosfera, com isso você tinha ressonância, etc. O cara realmente, olha, de tirar o chapéu. Viu? O cara realmente tinha uma cabeça e tanto. E o Longer-Higgins fez isso aqui, olha a data, 68. Né? Na esfera, né? E o Matsuno fez isso em 66 no plano beta equatorial. Tá? E essa aqui é a foto do Matsuno. Então, você pega, você adimensionaliza as equações da água rasa, daí você fica aqui o Coriolis, proporcional à distância com relação ao Equador, né? Você tem um sisteminha bem simples. Né? Condições de fronteira, você supõe periodicidade em x, e que a função, quando vai para infinito, né, para y vai para infinito, que a solução é limitada. Né? A periodicidade em x te permite supor que você tem solução em forma de onda, elevado a EKX. Né? Eu não posso, nessa altura do campeonato, porque a equação anterior tem um produto de funções que depende de y. Né? Tem o próprio y vezes o v, que é função de y. Isso elimina a possibilidade de eu ter solução em forma de e elevado a ILY. Eu só posso supor e elevado a ILY se o f for constante, se o Coriolis for constante. Então, quando tem variação de Coriolis, eu vou ter a dependência meridional nas velocidades. Ou seja, eu vou acabar reduzindo aquele sisteminha a um sisteminha que não é algébrico. A primeira equação é algébrica, mas as outras duas são diferenciais, originárias. Né? Melhor. Então, conservação do momento zonal, meridional, e aqui a continuidade. Você reduz esse sisteminha de 3 equações a uma única equação. Isso também toma um tempão em aula. Né? Isso daqui leva a essa equação, que é a chamada equação de Schrödinger, aquela equação que determina as órbitas do átomo de hidrogênio. Tá? É a mesma equação. E veja que essa equação tem aqui o ômega, que é a frequência, o k, que é o número de onda, tá? E aparece esse y ao quadrado. Então, essa equação diferencial ela não tem coeficientes constantes, aparece esse y ao quadrado. Obviamente, tem a solução V identicamente nula. Tá? Mas, de novo, a gente quer buscar outras soluções. Até essa aqui é interessante, adiantando, vai dar origem à onda de Kelvin, tá? Esse V constante. Ou seja, serve para alguma coisa. A solução disso aqui vem lá da física, do átomo de hidrogênio. Tá? E era dada numa série chamada de polinômios de Hermite, que é esse HN. Tá? São polinômios de ordem N. Desde que seja feita a relação de dispersão abaixo. Esta é a relação de dispersão do plano beta equatorial. Ou seja, a relação entre a frequência e o número de onda. Veja que depende desse 2n mais 1, onde n é 0, 1, 2, infinito. Você tem um número infinito de modos. Só que é um infinito inumerável. Né? 0, 1, 2 e assim por diante. Então eu vou ter uma relação de dispersão que varia esse n, e o n, veja, é a ordem do polinômio em y. Então isso vai dar uma ideia do número de zeros, que cada polinômio tem um número de zeros. Né? Se o n for grande, tem um monte de zero. Tem n zeros. E assim por diante. Ou seja, revela a complexidade da solução no eixo y. E essa relação de dispersão é esse gráfico aqui, bacaninha, que você pode plotar de vários jeitos. Você pode plotar sempre para cá positivo e daí ter a frequência positiva e negativa, ou você plota do número de onda negativo até o positivo, e aí a frequência sempre vai ser positiva. Isso é uma questão de convenção. Dá para você saber para que lado a onda anda. Então, essas ondas aqui à esquerda vão andar para leste, essas aqui para oeste. Essas aqui vão ser as ondas de gravidade inerciais. As ondas de Rossby, aparece a onda mista, do lado propagação para oeste. Para propagação para leste, aparece só as ondas de gravidade e aparece a onda de Kelvin, tá? Que propaga para leste.
Eu só coloquei aqui nesse gráfico a frequência diurna, frequência 24 horas, né, de período, está aqui. Tá? Então você veja que essas ondas de Rossby puras, em geral, têm período bem mais longo do que um dia. Tá? Esse período, na verdade, vai depender da escolha da altura equivalente. Tá? Por exemplo, quando o H diminui muito, essas ondas de gravidade, elas contraem, elas quase que colapsam aqui com a onda de Rossby. Tá? Para o modo externo, fica desse jeito aqui. Para os modos internos, essas ondas de gravidade vão ficando mais lentas. Então, você pode, sim, ter ondas de gravidade bem lentas, desde que a altura equivalente, ou seja, o alto valor da equação da estrutura vertical, lhe dê um valor de C pequeno e, portanto, o H correspondente é pequeno. E aí faz com que as ondas de gravidade sejam lentas. Né? E isso acontece justamente no caso em que você tem acoplamento, por exemplo, com convecção. Então você tem ondas de Rossby, aliás, ondas de gravidade relativamente lentas. Você tem ondas de Kelvin também, não tão longas, né? Porque aqui a onda longa de Kelvin é lenta. Mas as ondas de Kelvin mais curtas, essas são mais rápidas, mas com o acoplamento da convecção, essa reta aqui, ela despenca, tá certo? E vai ficar com frequência baixa. E explica coisas, por exemplo, como a própria Madden-Julia, na região equatorial, é uma onda de Kelvin acoplada convectivamente. E aí ela fica bem mais lenta. E é interessante, porque você olha esse diagrama, você percebe uma clara separação entre a frequência rápida, né, movimentos rápidos na atmosfera, e movimentos mais lentos. Isso não necessariamente ocorre quando você pega uma estrutura com uma altura equivalente bem pequena, ou seja, aqueles modos que têm estrutura mais aqui embaixo, na troposfera. Seguindo aqui, o Matsuno determinou a estrutura das autofunções. Essa autofunção, a primeira linha representa a componente zonal do vento, a segunda a componente meridional, e a terceira a perturbação do geopotencial. Então a estrutura deles é dada por essas funções aqui, que são combinações de funções de Hermite. Tá? E essa daqui é a onda de Kelvin. Tá? E é o modo zero, do polinômio de ordem zero do Hermite. Tá? Então essas aqui são as ondas, né? Você tem aqui as ondas de Rossby. Tá? Aqui em cima você tem uma onda de Rossby, para n igual a 1, que são as ondas mais equatoriais, né? E à medida que você aumenta o n, você pega as ondas de Rossby do Rossby, ou seja, aquelas que têm amplitude mais significativa nas altitudes mais altas. Né? Você tem as ondas de gravidade, que o vento cruza as isóbaras. Nas ondas de Rossby, o vento tende a ser mais paralelo às isóbaras, ou seja, fica girando. Aqui também é onda mista. Onda mista tem um troço bem muito bacana. Ó, você faz um zoom aqui, você percebe que a onda mista tem a componente meridional muito intensa, tá? No Equador. Então ela representa a troca de massa entre os hemisférios. É muito importante essa onda, por causa dessa característica. Se quiser entender dinâmica tropical, você tem que olhar para as ondas mistas com muito carinho. Então aparece aí, esse gráfico que eu já mostrei, as ondas de Rossby, que estão lá no Matsuno, aparecem na realidade. O Kautsky fez a tese dele em cima de coisas desse tipo. As ondas mistas aparecem também, certo? Tudo lá. E a onda de Kelvin também aparece. Você pode pegar esse modelo, voltar aqui para determinar os modos normais, você supôs que era diabático, né? Agora você pode voltar a força antidiabática, e para ficar um pouquinho mais realista, bota uma dissipação também, né? Dissipação linear, mas você pode pôr dissipação um Laplaciano, um Nabla-4, pode fazer o que você quiser aqui, que não perturba muito a matemática da coisa. Né? E aí, só revendo isso aqui do sumário, né? Você partiu aqui com a força antidiabática das equações primitivas, fez separação de variáveis, separou, projetou os modos lá, a la Zagar, né? Fazendo aqueles modos numéricos, né, da Zagar. Tem aqui a parte horizontal, eu posso escrever essa equação numa forma vetorial, tá? Tem aqui o operador linear,
que vai dar origem aos modos normais da atmosfera. Tá? Posso fazer isso na esfera, vai ser muito parecido com o plano beta equatorial. Tá? E é mais fácil. Né, Bonatti? O plano beta equatorial é mais fácil que a esfera, né? Bem mais fácil. A esfera você não consegue uma equação assim. Não. Você tem uma equação parecida com essa, mas só que o L é outra coisa. É meio feio, né? Não dá para ter uma relação de dispersão simples assim. Eu acho muito mais fácil, né, Bonatti, dar aula sobre esses assuntos no plano beta equatorial. Tá? Sim. Eu dou os dois. Senão eu estou embanando. Primeiro eu dou o plano beta, depois eu mostro a esfera também. Porque se você não fizer antes o plano beta, acho que o aluno fica muito confuso. Você corre o risco do aluno desistir. Verdade. Né? E aí, usando... e tem também um teoreminha bacana que me permite garantir que as autofunções desse operador L no plano beta equatorial constituem um conjunto completo. Isso é importantíssimo, quer dizer que é uma base. Então, eu posso representar um estado qualquer da atmosfera com uma soma de ondas de Rossby, gravidade, Kelvin, mista, etc. Tá? Esse é um troço bacana, né? Ou seja, isso aqui, ó, o Xi é UV-Φ, tá? É a perturbação do vento e do geopotencial. E esse R aqui varia de 1 a 3. O 1 refere-se aos tipos de onda. Gravidade para oeste, gravidade para leste, o Rossby. E tem uns casos específicos do Kelvin e da onda mista, né? E a forçante também eu posso representar. E se eu faço isso, como esse troço, essas autofunções, esses modos normais, que são as ondas, constituem um conjunto completo, aí eu expando na equação original, tá? Todos os termos, pego essas equações aqui, ó, que está no slide anterior, esse daqui, vou expandir cada termo numa série, né, das ondas, e o resultado final, lembrando que base é ortogonal, então se eu pego uma onda de Rossby e multiplico por uma onda de gravidade, vai dar 0, tá certo? Quando eu faço a projeção dessas duas ondas, vai dar 0, né? Ou seja, no mundo linear elas não interagem entre si. No não linear são outros 500, né? Mas aqui no linear elas não interagem. E se não interagem, aí eu transformo esse conjunto de equações de derivados parciais, um conjunto de equações diferenciais ordinárias desacoplado, porque isso aqui é uma equação dessa para cada K, para cada N, para cada R. Ou seja, você sai, né, de um conjunto de equações de derivados parciais, 3 equações, 3 incógnitas, e vai para um conjunto infinito. Evidentemente, na prática, você trunca em algum ponto, né? De equações diferenciais ordinárias. Né? E você fica ali coçando a cabeça. O que eu ganhei fazendo isso? Né? Saí de um sistema de equações de derivados parciais, de 3 equações e 3 incógnitas, cheguei num conjunto infinito, tá certo? De equações diferenciais ordinárias. Bom, o que você ganha é que essa daqui é fácil de resolver, tá? Analiticamente. Né? E outra coisa, do ponto de vista de interpretação. Então, no fundo, é aquela história da música que eu falei. A atmosfera é uma grande orquestra. Né? As ondas de Rossby, as ondas de gravidade, né? Kelvin, mista. Né? Você chega na região equatorial, por exemplo, o som parece mais com Kelvin, com a onda mista. Tá certo? Se eu vou para latitudes mais altas, o Kelvin, por exemplo, não chega lá. Tá certo? Então, lá não tem o som do Kelvin. Por isso que eu digo que os trópicos é muito mais divertido. O som dessa orquestra, eu acho mais espetacular no Equador do que em latitudes médias, tá? Por causa da Kelvin e da onda mista, tá? Que dão tempero, né, ao som. Então, a orquestra do plano beta equatorial, da esfera, né, perto do Equador, eu acho muito mais rico do que a orquestra de latitudes mais altas. Né? Revela um certo viés, né, de quem nasce nos trópicos. Né? E aí tem solução geral. Né? A primeira parte da solução depende da condição inicial, do coeficiente de expansão no tempo zero. Isso aqui é previsão de tempo. Né? A segunda parte depende de forçantes.
né? Então, isso aqui normalmente a gente fala que o clima depende mais das forçantes e a condição inicial é a previsão de tempo da condição inicial. Na verdade, é um misto, né, das duas coisas, né? E você pode achar a solução, por caso de solução estacionária, você pode achar a solução no caso hipotético, que você põe uma fonte de calor assim, explosiva, né, que cresce, depois decai, tá? Tem solução analítica, tem uma solução analítica para um monte de casos. Isso me deu origem a um artigo que eu escrevi em 1983, né, sobre a resposta da atmosfera tropical à convecção transiente, ou seja, pulsos, né, de convecção. E é um artigo que explica a dinâmica da formação da Alta da Bolívia, tá? E é baseado exatamente nesse princípio. E você pode olhar daí para a explosão da convecção sob a ótica de todos os modos, tá, que forma ali a Alta da Bolívia. Olha que bonitinho. Tá? Aqui é o número de horas, né? Forma-se a solução geral, tem um grupo de ondas que propaga para leste, que na hora que você põe o óculos, que permite só ver a onda de Kelvin, você percebe que esse cara aqui é uma onda de Kelvin, que emana ao longo do Equador. Em 64 horas sai do domínio. A onda mista, olha, aparece ali. E forma-se, olha só, uma baixinha à direita da fonte de calor. Tá? O cavado do Nordeste, por exemplo, associado à Alta da Bolívia, ele tem uma influência muito grande da onda mista, que é gerada pela explosão de convecção. Tá? Então, ó, cavado Nordeste e onda mista, ó, estão ali, tá? Então, juntinhos. Se bem que esse cavado ele também tem uma contribuição da dispersão para leste de ondas curtas de Rossby, que você vê nessa última solução aqui. Só que é um cavado com uma amplitude um comprimento um pouquinho maior. Mas faz parte da estrutura que aparece a leste da Alta da Bolívia. Né? Então esse negócio é bacana e parece, com observação no paper, a gente discute como essa solução realmente se parece com o que a gente observa na natureza. Né? Em resumo, né, o estado da atmosfera é representado por essa somatória, né? Aqui eu pus inclusive a somatória na vertical. Tá? Então você tem aqui os modos verticais, os modos horizontais, e isso aqui que representa a estrutura da atmosfera. Somatória de ondas de Rossby, gravidade, etc, etc, etc. Ok. Mas o mundo real é um pouquinho mais complicado, em função das não linearidades e presença das forçantes. Caso você tenha no teu modelo a parte não linear, você tem as interações, os produtos dos termos, né, das incógnitas, você pode projetar cada termo da unidade, por exemplo, o U e o DU dx, projeto separadamente e multiplico. Tá? Só que eu tenho aquelas baitas somatórias, então tem uma pancada de termos nessa interação. Vira algo desse tipo aqui, né? Em que você tem esse sigma aqui, que é um coeficiente de interação. Inclusive, esse sigma aqui é muito bacana, porque ele te mede a afinidade que uma onda tem com outra. Então, você vai saber se uma onda interage com a outra, se existe afinidade. Mais ou menos que nem gente, né? Você tem afinidade com algumas pessoas, outras você não tem afinidade. Se não tem afinidade, o seu sigma é zero. Então, esse sigma, ele mede como é que uma onda B interage com uma onda C e joga na onda A, que tá sendo prevista aqui. Tá? Essa é a interpretação desse sigma. E esse sigma, no caso do plano beta equatorial, dá para calcular analiticamente. Tá? Facilita também a vida. Então, mede a afinidade, né? E a gente tem feito muitos estudos desse tipo para interpretar essa questão da interação entre as ondas. Interação, por exemplo, e a gente tem algumas coisas interessantíssimas de dinâmica, não fortemente não linear, mas fracamente não linear. Quando você tem uma dinâmica não linear, mas não exageradamente não linear, você descobre que você forma tripletos que interagem muito bem, ou seja, 3 ondas que interagem entre si. Inclusive, elas formam um grupo de 3 ondas que conserva energia, né, se elas forem ressonantes. E existem condições de ressonância. A soma das frequências tem que ser 0, a soma dos números de onda também tem que ser 0. Tá? Então, nessas condições, você tem ressonância. E a ressonância é bacana porque, dependendo da amplitude, a ressonância vai ocorrer em escalas temporais completamente diferentes das escalas temporais de cada um dos 3 membros do tripleto.
E você pode ter estruturas muito interessantes em que você tem dois tripletos que interagem entre si através de um termo comum. Então você tem 5 termos. Né? Quem trabalhou muito nisso foi o Lawrence, já mais perto do fim da vida dele, já nos anos 90, final dos anos 80, até no 94, por aí, 93, ele fez vários trabalhos de dinâmica não linear usando esse conjunto aqui de dois tripletos que interagem entre si. O primeiro paper dele, famoso, era um tripleto só. Tá? Aí os papers mais do fim da vida dele são todos assim. Muito bacana. Tá? Troço fantástico esses papers do Lawrence. O Halpe usou muito isso daqui na tese dele, o André Teruya também, o Breno Rafaldini, todos eles têm usado isso aqui em vários conceitos. E permite explorar fenômenos como esse, em que você tem transições, está vendo? Você tem aqui um movimento com uma frequência mais alta, de repente desaparece, daí aparece novamente. Essa intermitência é uma das características da ressonância não linear. E se você olha em vários fenômenos atmosféricos, a gente vê exatamente esse tipo de coisa aqui embaixo. Tá? Então, ressonância não linear é realmente muito bacana, ajuda a interpretar essa variabilidade temporal de PDO, por exemplo, o próprio ENSO. O ENSO é mais regular, mas PDO já é mais irregular. Tá? E então, é um caso desses aqui. Então, o Halpe vem há anos estudando essas coisas. O Halpe tem os papers dele que ele mostra que a variação diurna interagindo com a escala sinótica dentro de um campo básico adequado joga energia na intrasazonal. Então você tem um mecanismo interno de geração de variabilidade intrasazonal na atmosfera. Né? É muito bacana isso. Esse é o paper do Halpe, dos primeiros papers em que ele tem esses fenômenos de transiência. Né? O Enver acoplou um modelo da atmosfera com o oceano. E o objetivo era estudar a variabilidade de baixa frequência, multidecadal. Tá? E mostrou, parece, a escala aqui está em dias, 20 mil dias, 10 mil dias. Ou seja, se você tem esses fenômenos não lineares, aqui nesse caso, é uma onda de Kelvin com liberação de calor latente na atmosfera, uma de Rossby na atmosfera, sem acoplamento, e uma oceânica de Kelvin. Tá? Essas 3 ondas interagindo, pimba, dá coisas desse tipo. Né, que se parece com o que a gente observa no mundo hoje em dia. Né? Então tem umas coisas bacanas. E o bacana do trabalho do Enver é que, na verdade, ele junta, tem umas 5 teorias hoje em dia que estão aí flutuando, que explicam a MGO, e na realidade o modelo dele contém as 5. Tá? Então você pode imaginar, na verdade todas as teorias são válidas. Por isso que a MGO é complicada. Se a MGO fosse simples, a gente já não tinha nem emprego, né, para nós. Né? Mas não é. Tá? E não é justamente por causa disso, porque é não linear. Envolve essas interações com a forçante, com a liberação de calor latente, com o forçante. Então um modelinho simples, como esse do Enver, contém a essência do mecanismo das interações que dão origem a uma MGO. As 5 teorias que estão aí flutuando por aí hoje em dia. Tem coisas, a história do André Teruya, tá? Que foi aluno do Carlos. Tá? Esse paper saiu, acho que foi 2020, agora, esse ano. Non-linear Interaction of Gravity and Acoustic Waves. Tá? Bem bacana. Uma coisa nova. E esse aqui que já foi aceito, já não está mais impresso. As ondas estratosféricas, QBO e a MGO. Tá? E a gente mostra a estrutura da QBO do ponto de vista de modos normais, da MGO como modos normais, e estuda a interação entre essas ondas. Né? E basicamente uma das coisas interessantes é que você mostra que é possível ter essa interação entre os modos estratosféricos, que tem estrutura na estratosfera, que são aqueles que são mais barotrópicos aqui na troposfera, com os modos que são baroclínicos, ou seja, associados à liberação de calor latente, daí a MGO. A MGO é bem projetada aqui, e a QBO é projetada nesses modos aqui de cima. E esses caras interagem entre si.
Então, esse artigo foi aceito agora recentemente. Inclusive, tem um outro artigo que também foi aceito, que é a quebra da QBO em 2016, tá? Olhando sobre essa ótica. Então, essa história de interação estratosfera-troposfera, na ótica de modos normais, na parte não linear, é muito divertido. E tem um monte de estudo observacional. Começou com o do Casahara, eu e o Bonatti, lá, não é Bonatti? Aquele programa que veio com a caravela, né? Fizemos isso aqui nos idos dos anos 80, né? Para ver como é que era a estrutura da atmosfera na região tropical, né? E a Zagar, né, em 2015, criou esse software que expande os campos tirados da reanálise. E esse software tem aqui embaixo, tem o link. O Elber, depois você pode distribuir, né, o PowerPoint, né? Tá? Se for mais fácil para o tamanho, talvez se gerar um PDF ele fique menor, porque o PPT está enorme, né? Mas em PDF provavelmente vai ficar menor. E tem esse artigo bacana da Angélica, e ela estuda a estrutura da atmosfera. Por exemplo, aqui você tem a estrutura só de ondas de Rossby, né, que é muito bacana. Você vê aqui claramente essas estruturas. Aqui é a Austrália, né? A América do Sul está aqui, né? Então você vê as ondas de Rossby bonitinhas, as ondas de Rossby em latitudes mais altas, e aqui é a parte divergente, as ondas de gravidade. Então você vê direitinho como é que é a estrutura. Você tem as ondas internas de gravidade, as que vão para leste, as que vão para oeste, as ondas de Kelvin. Tá? Você veja, tem ondas de Kelvin interessantes aqui em cima da América do Sul. Você tem convecção perto do Equador, que vai gerar essas ondas de Kelvin. E assim por diante. Tem um trabalho bastante interessante. A Juliana, para quem não sabe, é a minha filha, né? Trabalha na NOAA. E a Ju está trabalhando com coisas desse tipo, comparando, por exemplo, a destreza do modelo do ANICEP e do ICMWF do ponto de vista da estrutura dessas ondas, né? Eu nunca falei para ela sobre essas coisas de ondas de Kelvin, etc. Ela deve ter ouvido falar, mas ela não foi influência do pai nem da mãe, né, que ela entrou nessa área. Ela fazia matemática, tá, lá no Curran, Nova York, e o orientador dela é que apontou para esses estudos. Só um parênteses bem curto. Um dia, às tantas, ela começa a me fazer umas perguntas, né, sobre uns papers, né, um paper que eu tinha escrito, né, nos anos 80. E eu fui respondendo, mas tanto eu perguntei, mas, Ju, para que você está vendo essas coisas, né? Coisa antiga, né? Aí ela disse, não, que meu orientador me deu esses papers e disse que seria interessante explorar exatamente essa questão do acoplamento das ondas com a convecção, usando esse background, né, essa estrutura que tem naquele paper de 83, né? E, de fato, acabou virando a tese de doutorado dela. Tá? Veja que coincidência, né? Então, ela tem estudado, mostrado as diferenças entre o ICMWF e o ANICEP do ponto de vista da estrutura dessas ondas, do diagrama de dispersão. Com o Breno, nós estamos estudando essa história da MGO, por que ela para, tá, de vez em quando. O paper acabou de ser submetido, tá, e estuda essa equação desse ponto de vista. Se para, o CSDT é zero. Então você tem um equilíbrio entre a parte linear, a dinâmica não linear e a forçante. E a gente está vendo que, em muitos casos, não é só a forçante não é suficiente para parar. Você tem que ter a não linearidade para que a onda, a MGO, fique parada, estacionária. Então é uma compensação desses efeitos. E o paper, espero que seja aceito. Nesse paper tem umas coisas bacaninhas. Bom, não tem essas animações, mas isso aqui é a onda de Kelvin, né, durante um período longo, como é que ela vai mudando no tempo, né? E aqui é a fase dela. E a gente está interessado nesses momentos em que a fase ela fica muito mais lenta, tá? Principalmente das ondas de Kelvin mais curtas, né? E você veja que tem, de fato, a fase, de vez em quando, aqui seria a onda livre, essa reta vermelhinha aqui que está no canto, né? E você percebe que às vezes chega até a mudar a direção, né? Ou seja, a onda de Kelvin vai para oeste,
Viu, Bonatti? O poder da não linearidade, né? As ondas mais curtas de Kelvin dentro da MTO, na verdade, deslocam para o oeste. É isso aí. A gente viu isso naquela época, lembra? 500 anos atrás a gente já tinha visto umas coisas esquisitas. Isso tem uma coisa interessante disso no Catarina. Exatamente, também. Aliás, isso é uma coisa interessante. Projetar o Catarina nesses modos. Né? O que fez propagar para o oeste foi o termo não linear. Exatamente. Em teoria, deveria propagar para leste, se for pegar só o termo linear. Exatamente. Vocês veem, e a gente tinha visto alguma dessas coisas naquela época, né, Bonatti? Há quase 40 anos. Sim, nós vimos sim. E olha só quanto tempo demorou para a gente conseguir explicar melhor as coisas. Né? Mas antes ainda em vida do que depois. É verdade. Então, só para finalizar, então, voltando àquele diagrama original, né, da interação entre as escalas, que é um negócio bem bacana, e os modos normais é uma ferramenta fantástica para você estudar esse tipo de coisa, né? E só aqui uma reflexão, né, de como é que você faz trabalho observacional, né, validação de modelos, né? Você pode fazer na base da força bruta, análise de dados, né? Detecção de padrões, você usa estatística clássica, métodos não lineares, inteligência artificial, etc, etc, etc. Aí, se eu aplico o mesmo processo à reanálise e depois aos produtos de modelo, né, e compara. Né? Está cheio de artigo que diz, no modelo é assim, na reanálise é assado. E ponto. Não pergunta o famoso porquê, certo? Eu ando meio obcecado, né, Bonatti? Lembra? Nós tivemos uma banca, né, Bonatti? Que dia foi? Segunda, né? Segunda-feira. Segunda-feira. E não faltou porquê, né, na banca, né? Eu acho que é muito importante isso. A gente tem que fazer esses trabalhos, né, e tentar entender por que você observa essa diferença. Né? Você vem aqui, né, você nota uma diferença. E daí? O que isso significa? Não, Bonatti? Eu acho que eu e você somos assim, muito normais, né? No sentido de que a gente tem esse viés. Tá? Eu acho que olhar para a dinâmica da atmosfera sob a ótica dos modos normais fica tudo tão claro, né, Bonatti? Eu acho que a gente vê a dinâmica de fato. Exatamente. Agora, não é uma coisa que muita gente usa, tá? Você vai nesses encontros aí, aquele encontro anual de Geophysical Fluids, porque modos normais, por exemplo, você pode fazer dinâmica do Sol, do interior da Terra. Aliás, eu ando me divertindo muito no IAG, viu, Bonatti? Porque tem o Victor Sasek na Geofísica, né? E tem a Beth lá da Astronomia, que fazem coisas parecidas, tem ondas de Rossby. Uhum. Em magnetohidrodinâmica. Tá? Então é muito bacana, porque você tem uma conversa com um geofísico, com um astrônomo, né? Apareceu onda de Rossby lá também. Quando você tem as outras forças eletromagnéticas, daí fica Rossby-Howard. Porque é perpendicular, né? Também gera ondas que se chamam Rossby-Howard. Então, e o MODES, eu acho que é uma ferramenta fantástica para fazer essas projeções e estudar, né, os vários casos, né, do que acontece na atmosfera. E, pelo que eu tenho visto, é relativamente fácil de instalar, não é impossível. Você só precisa ter um bocado de memória no computador, porque se você quiser trabalhar com resolução mais alta, o tamanho dos animais aí é meio grandinho, né? Mas, e tem isso, tem coisas bacanas também que a gente está começando a olhar, essa possibilidade de você ter ressonância não linear envolvendo modos computacionais do modelo. Tá? Acho que isso tem uma aplicação importante para métodos numéricos. Porque quando você aproxima as equações de diferenças finitas, você distorce o diagrama de dispersão. Então, isso muda as ressonâncias.
entre as ondas mais curtas e as ondas mais longas. Então, a minha impressão, o que eu gostaria de explorar em algum momento aí, tem que ter um aluno que curta essas coisas, né? É ver como essas ondas curtas, por uma ressonância não linear espúria, joga energia nas baixas frequências. Então, às vezes, você está vendo alguma coisa no modelo que você acha muito bacana, mas, na realidade, aquilo é produto de uma ressonância envolvendo um tipo de onda que não existe aí fora. Né? E a gente precisa saber, né? Quem são esses caras, né? E muita coisa também nessa linha de interação de estratosfera e troposfera, tá cheio de coisa bacana para fazer. Né? Então é isso. Nós andamos analisando o modelo também, os modos, lembra? Modelo próprio do CPTEC, vimos que tem uns modos espúrios lá, tinha até um anti-Kelvin. Tinha um anti-Kelvin. Exatamente. Então, essas coisas é importante você fazer. Aliás, conversando com o Pedro Peixoto hoje em dia, ele me deu uma referência interessante. Tem gente fazendo isso, de determinação dos modos normais, desses modelos na esfera, em volume finito. É isso que eu queria ver. Isso que eu queria Bacana. ver. Também nunca fiz isso, mas vi esse paper, né, só dei uma leitura diagonal. Eu quero dar uma ler direitinho. Manda a referência para mim, que eu estou louco para ver isso. Uhum. Ok.